incrível que toda vez que eu jogava GTA no PlayStation 2 ou no PC, nunca era pra fazer o modo história, e sim ficar fazendo código e aloprando na cidade. Porém, com o lançamento de GTA 6 a caminho, achei válido jogar os principais jogos da franquia e finalmente conhecer as suas histórias. Olá, eu sou o Vale e nesse vídeo irei te contar a minha experiência com o GTA 3 pela primeira vez. GTA 3 foi desenvolvido pela DMA Design, mais tarde se tornaria Rockstar North e publicado pela Rockstar Games em outubro de 2001. E de curiosidade, no Japão foi publicado pela Capcom. E a versão que eu joguei foi a Definitive Edition, lançada em 2021. Que nojo! GTA 3 segue Cloud, um criminoso traído por sua namorada Catalina durante um assalto em Liberty City. Após escapar da prisão, Cloud se envolve com gangues, mafiosos e figuras do submundo, realizando missões que envolvem assaltos, assassinatos e tráfico para subir na hierarquia criminal. Mas em relação a histórias, somos mais um chofer do crime e um baita pau mandado. Em relação à jogabilidade, ela até que é tranquila, que nós corremos, pulamos e talvez tentamos pular na real, porque ele não pula direito. Mas pulamos, corremos, atiramos, enfim, tem uma jogabilidade decente pra época se a gente parar pra analisar. É tudo padrão de jogo de terceira pessoa que funciona bem, e muito bem pra época, tá? Eu joguei a versão Definitive Edition, diferente do lançamento, no qual teve muita reclamação dessa versão. Aqui ela está boa, ela recebeu algumas atualizações. O jogo, ele está bonito, e uma coisa que eu achei interessante é que eles manteram a essência dos gráficos originais, né, com aquela remodelada, aquela atualizada, mas não chega a ser um remake, né, de refazer tudo do zero. É apenas mudar algumas texturas, os modelos. Eu acho inclusive que é um padrão de remaster de jogos de PlayStation 2 que funcionaria super bem nos dias atuais, né? É só para deixar a biblioteca preservada, né, com uma qualidade um pouco melhor, mas mantendo a essência original. Aqui temos uma cidade muito grande e com vários locais. Eu achei incrível como esse jogo rodava no PlayStation 2, porque é gigantesco o mapa e muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Claro que nessa versão de PC deve ter aumentado a densidade do mapa, né, tudo que acontece por conta do processamento, mas se você vê o tamanho desse mapa para a época do PlayStation 2 é um negócio inacreditável. Uma coisa que eu achei muito interessante e que vale ressaltar é em como as três ilhas do mapa são interligadas. Cara, isso é absurdo. Os locais são interligados, então você consegue ir de uma ilha para outra de carro dirigindo. É realmente um trabalho ali minucioso. A dirigibilidade funciona bem e atirar aqui no jogo, eu acho que conforme os próximos jogos isso vai evoluir, mas aqui foi tranquilo, nada de dificultoso, né? Você tem algumas armas que você tem uma mira mais solta, outra com assistência de mira, e sim, como eu joguei no controle, eu acabei usando assistência de mira, eu acho que é o padrão que tem no jogo, né? Algumas armas não tem assistência de mira, como a Sniper, mas é tranquila, cara, não é nada muito complexo também. E outra coisa engraçada é que geralmente nos confrontos os NPCs eles ficam parados atirando, então assim, é muito tranquilo, né, em algumas partes. Uma das principais coisas que me incomodou na nossa jornada é que Cloud, o nosso protagonista, ele não fala. Isso deixa todas as cutscenes com diálogos vazias e bem sem alma. E sendo bem sincero, eu não consegui criar aquela conexão com o personagem, ele é muito vazio, sem alma, sei lá, cara, ele não fala, ele não tem uma personalidade pra você. Putz, cara, esse personagem é muito legal. Então, foi uma coisa que me incomodou demais. E isso quebra totalmente a imersão. Mas assim, estamos falando de um jogo de 2001. Os jogos narrativos estavam começando a engatinhar. Mas uma das coisas também que eu acho engraçada é que a história é muito simples, cara. Você conhece um cara do crime. Aí você faz umas missões pra eles. Nesse meio tempo você conhece outro maluco lá do crime. O cara te indica, enfim, você faz um trabalho pra ele.
E aí, esse maluco principal, ele acaba te traindo e depois você vai e elimina ele pro mandado de outro cara. E, velho, é muito simples, a gente é o maior pau mandado do jogo, entendeu? Então, mano, não tem como. Mas isso segue o jogo até o final. A gente vai conhecendo a galera e a gente vai trabalhando pra eles e é isso. Nada muito assim bem desenvolvido. E a forma como tudo acontece é muito zoado, velho. É muito zoado, é muito zoado. Eu acho muito engraçado que sempre na última missão de algum personagem que a gente tá fazendo, ele reclama do nosso trabalho e aí ele quer nos matar. E vai seguindo essa receita. O jogo ele possui personagens que até parecem interessantes, porém o fato de não termos uma interação recíproca quebra um pouco a imersão. Quebra um pouco não, quebra bastante. E uma coisa que vai te incomodar durante a jogatina é que em algum momento você vai estar andando pela cidade e aí as gangues inimigas começam a te atirar. Tipo assim, do nada. Você pode estar num carro passando a 1.000.000 por hora, os caras vão ter um imã e vão atirar em você. Se bem que não dá pra te matar dentro do carro, ele vai furar seu carro, enfim. Pior de tudo, isso daí irrita mais, é quando você tá numa fuga por conta de uma missão, você tá fugindo da polícia, e aí eles começam a atirar no seu carro, aí seu carro explode. Aí, filhão, você vai ter que sair do carro rapidão, quer dizer, às vezes você nem sai do carro, mas quando você consegue sair do carro, você tem que achar outro carro e picar a mula dali. Não dá pra você ficar parado confrontando os caras. Quer dizer, até dá, mas é perda de tempo. E cara, esses águas de salsicha no meio da rua atrapalham pra caramba. Nossa senhora, velho. Mas depois de um tempo você acaba meio que ignorando eles, e então fica tudo muito tranquilo. O problema mesmo é você estar numa fuga com um carro com muito dano e eles acabam dando aquele dano fatal que faz o carro pegar fogo. Aí, filhão, você vai ter que picar a mula daí, meu irmão. E no jogo nós não conseguimos nadar e muito menos pular. Nós temos até o pulo, porém, cara, teve uma parte no jogo enquanto eu jogava em live que eu fiquei preso na ponte porque eu não conseguia pular. Eu tive que ir pro infinito e além pra dar respawn e eu voltar. Me irritou um pouco, mas faz parte. Mas isso daí são algumas partes que dá pra relevar. Porém, o que não dá pra relevar é você esquecendo de deixar esse like super inteira e se inscrever aí no canal, que vai ajudar muito o canal a crescer. E agora você pode hypar os vídeos, então quando aparecer aí pra você hypa os vídeos, que vai ajudar o YouTube a dar um boom nas recomendações aqui pra gente. E outra coisa que me incomodou bastante durante a minha jogatina é o fato do Cloud ele se cansar muito rápido. Tudo bem que o chat falou pra mim que tem as missões, se eu não me engano, é de paramédico, você vai conseguir melhorar essa estamina dele. Mas é umas missões muito demoradinhas e bem chatinhas de fazer. Eu fiquei, cara, não vou fazer. E eu acabei não fazendo. Mas é tipo assim, quando eu falo que ele tem estamina baixa, é muito baixa mesmo. Ele dá 3 passos e já tá morrendo, mano. Aí não dá também, né? E uma coisa que realmente me deixou bem decepcionado foi o final do jogo. Porque nós passamos a maior parte do tempo evoluindo, tendo dinheiro, comprando colete, fazendo o nosso arsenal. E se você parar pra analisar, a maioria dos jogos, quando você tem essa progressão, o final tende a ser mais fácil. Eu falo de você estar maquinado, de você tá com um personagem evoluído e a tendência é ser equilibrado ali o final. E não foi isso que aconteceu no jogo, cara. Na última missão a gente simplesmente perde todo o nosso arsenal e tem que correr atrás da Catalina. Cara, eu não achei que eu ia passar tanta dor de cabeça nessa missão, porque que missão chata. Uma que a gente perde nosso arsenal, então a gente fica muito ilimitado e nós temos que salvar nossa amiga, e eu coloco nossa amiga muito entre aspas, por conta dessa larápia a gente saiu da máfia, a gente tava se dando super bem com a galera do Salvatore e, mano, essa mulher inventou uma mentira pra nós lá e ferrou com tudo. Meu Deus, Cloud. As mulheres não gostam de você, meu querido. Não gostam. Cara, que personagem pra se ferrar por causa de mulher, hein, velho? É o Cloud, nosso Cloud Van Damme. E aí esse final acaba sendo frustrante no que diz a realização do jogador. É você perder todo o seu arsenal, enfim. Eu achei meio zoado isso daí. Porque geralmente isso acontece no jogo que você no começo fica mal. E aí você vai evoluindo conforme o jogo. Tipo God of War 2, né? E não você vai melhorando, chega no final você perde tudo. É, zoado. Mas eu acho que a pior missão que o jogo tem é caçar coisa no mapa. Aqui foi a missão das barraquinhas. Cara, que missão irritante. Eu odeio esse tipo de tarefa em jogos. É muito frustrante. Nossa, Vale, você reclama demais. Sim, eu reclamo. Missão de você ter que caçar coisa que tá escondida, não tem nada notificando no mapa, é muito, mas muito
irritante, é muito frustrante, cara. Em relação à interface, como eu joguei esse remaster, creio eu que eles melhoraram muitas coisas, inclusive tem aquela telinha de você selecionar as armas diferentes se apertar só o R2 e o L2, né, que mudava o arsenal por ali naquele quadradinho. Não, você abre um arsenal e você escolhe com o analógico, tipo Spider-Man. No GTA V também deve ser a mesma coisa. Eu já vi o pessoal em gameplay, né, trocando de arma no jogo e funciona desse jeito. E uma coisa que peca muito nessa questão da interface é realmente o mapa do jogo. Durante algumas missões, eles nos direcionam para lugares específicos do mapa, né, regiões específicas com nomes específicos. E o mapa, ele não tem nenhuma orientação, pelo menos não nessa versão que eu joguei da Definitive Edition, não tem nenhuma nomeação dos locais do mapa. Eu acho que se tivesse isso, deixaria um pouco mais tranquilo. Então assim, eles mandam a gente para algumas regiões específicas e não tem nada notificando no mapa. Eu não falo de você ter o ponto exato onde você tem que ir, mas pelo menos o nome das localizações, dos bairros que eles querem que a gente passe. E não tem, então fica meio zoado. Eu acho que deveria ter a nomeação dos locais no mapa. Ficaria muito mais tranquilo pra gente focar naquelas regiões que ele está pedindo. E aí eu acho que realmente isso dá uma quebrada de ritmo e imersão no jogo. Já em questão da trilha sonora, não vou conseguir comentar, porque eu joguei esse jogo em live aqui no canal, então por conta de direitos autorais eu não pude escutar as músicas do jogo, então não tenho uma opinião formada referente a ela. O que é uma pena, né? É culpa da indústria da música aí, que não consegue fazer algo bacana em questão de criação de conteúdo, infelizmente. Porém, o áudio do jogo, ele é muito bom. Você pensar naquela época, ele é bem dinâmico, ele tem o barulho do trânsito, ele é vivo, muito vivo mesmo. E uma coisa interessante nessa versão é que nas cutscenes principais a gente vê parece que eles remasterizaram os áudios do jogo, né? Você sentir isso mais nítido, mais clara de se ouvir. Já algumas cutscenes, pelo menos eu peguei uma dessa, tava com o som meio estouradão, né? O som padrão lá do PlayStation 2, meio compressado, sei lá, comprimido, não sei. E ficou meio zoado, mas, mano, eu só peguei um diálogo desse jeito, entendeu? Então tá tranquilo. O triste mesmo é as trilhas sonoras. E eu acho que esse vai ser um problema que vai persistir pela franquia inteira no meu caso. E que é uma pena mesmo. GTA 3, apesar dos seus problemas, ele consegue ser divertido. É o primeiro GTA 3D que a Rockstar fez. E o que ela fez aqui é incrível. E cara, o que esse jogo apresentou, ainda por ser o primeiro 3D da franquia, é algo cabuloso. É um jogo vivo, os pedestres mergulhando na frente do carro. Não tem preço, mano. É muito engraçado. Você vai desviar dos caras, os caras se jogam no carro, mano. Como? Por quê? Eu estou bem ansioso para continuar a minha jornada nos próximos GTAs e ver a evolução dessa franquia. E sendo bem sincero para vocês, eu odiei esse protagonista. Eu espero que isso melhore nos próximos jogos. E muito obrigado aos membros do canal. Você pode se tornar membro e apoiar o canal financeiramente para nós evoluirmos aqui a qualidade de nossa frequência dos vídeos. Aqui ao lado eu vou deixar minha jornada completa no GTA 3 e se você quiser ver minhas outras análises, eu vou deixar aqui do lado. Vou ficando por aqui, é isso aí, falou e até a próxima.